Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo nós iremos tratar, né, do exemplo 3, a resolução do exemplo 3, que vão ter aqui duas situações para gente. Uma das situações é quando eu tenho a massa e eu quero converter a massa em mol, como também tem a possibilidade inversa, né? Quando eu tenho mol e eu quero converter para massa. Então nós iremos observar duas das situações. A partir de agora eu vou começar a utilizar a regra de 3 em possíveis questões que poderiam, né, aparecer para ti em tua prova ou no vestibular e etc. Tá? Então a gente ainda está dentro do slide, você pode encontrar isso aqui lá no nosso slide. Esse aqui é o exemplo 3. Nós temos duas possibilidades e eu vou mostrar como se resolve cada uma delas. Vamos lá. Primeira situação é de massa para mol. Vou ler primeiro para vocês e eu vou ficar destacando, né? Eu vou fazer um pouquinho de interpretação. Então tenta ver o passo a passo que eu executo quando eu leio uma questão de estequiometria. Vamos lá. Quantos mols? Opa, se ele falou quantos, qual, a quantidade, eu já sei que vai ter um x, né? E é geralmente o propósito, uma regra de 3, né? É o propósito aqui na nossa estequiometria, é procurar um x de alguma coisa. Vamos ver de quê? De mols, então eu já sei que esse x ele vai ser em mols de níquel, né? Tá aqui o elemento, níquel, a em 4,5 gramas. Então esse 4,5 é do níquel, deste elemento, né? Agora vem os dados da questões, né? Poderia até ter vindo aí em parênteses. Ele está dizendo para a gente que a massa de níquel é 58,71. Se a massa de uma moléculazinha de níquel é 58,71, no caso de um átomo de níquel, então também posso concluir que é só eu trocar esse U por G que eu vou ter a quantidade de mol. Então eu já posso anotar aqui, ó, se eu começar essa minha regra de 3, que 1 mol de níquel, né? Em um mol de níquel nós teríamos quanto? 58,71 gramas de níquel, que é o correspondente ao mol. Só troquei o U pelo G. Se ainda não entendeu direitinho essa conversão, tenta voltar no videozinho de conversão de mol, ou lá no vídeo, né, que fala respectivamente sobre as possibilidades para o mol, para que você sane essa dúvida aí de conversão, tá? Mas já tendo, né, compreendido, então vamos lá. Um mol de níquel tem 58,71 gramas. A questão me falou que o X, né, o que ele quer encontrar é a quantidade de mols de níquel. Então, embaixo de mol de níquel, eu vou colocar o meu X. É ele que eu vou procurar. Olha aí, é esse X que eu vou procurar. Então, esse X está relacionado a que valor? Opa, está relacionado a que valor? Ao valor de 4,5 de níquel. Então, ele quer saber, ó, quantos mols teríamos, né, seriam necessários para produzir 4,5 gramas de níquel. Este cálculo é um dos que seria um pouquinho difícil de executar, né? Assim, na matemática, sem calculadora, sem nada. Geralmente em vestibular, Enem, os valores são fáceis para você conseguir tipo assim, né? Facilmente, para que você consiga de forma simples, né? Encontrar o valor dos cálculos matemáticos, tipo as multiplicações, as divisões, né? Mas aqui eu vou agilizar para vocês e vai dar tudo certo. Então vamos lá. Um mol de níquel tem 58,71 gramas, então X teria 4,5. Agora você vai executar realmente a regra de 3. Olha como é fácil. Pega 1, né, no caso 1, e vai multiplicar por 4,5. E o X, né, deixa eu trocar a cor. E o X você vai multiplicar por 58,71. Se não tá lembrando direitinho como executar a regra de 3, dá uma voltada lá no nosso módulo de cálculos aplicados à química, né? Da Maratona Quimiflix, para garantir que você sabe o que está fazendo direitinho, tá? Mas vamos lá. Então aqui nós temos 58, né? Eu gosto de começar pelo X, porque eu gosto do X ficar para a esquerda, né? Toque meu. 58,71 x, né? Vezes x. Dá para ver ali em cima? Dá. Igual a 1 vezes 4,5. Então eu só repito 4,5. Beleza. No caso, eu vou botar o zero, porque os números já ficam compatíveis, né? Com duas casas decimais, ó. Tá? Deixa realmente com duas casas decimais. Então 58,71x é igual a 4,5. Para executar isso, muito simples, o x fica aqui, né, na esquerda, porque eu tenho um toque, eu vou deixar ele para a esquerda. E aí eu passo esse número aqui, que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da igualdade dividindo. Lembra lá dos sinaizinhos opostos? O que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, o que está somando passa para o outro lado subtraindo.
Isso é básico, você deve lembrar aí. Então, sempre que você precisar passar para o outro lado da igualdade, você inverte o sinal. Então, aqui estava multiplicando, ó. Vou passar para o outro lado dividindo, né? Então, eu deixo 4,50 e aí eu ponho o 58,71 dividindo esse número. Então, se você fosse executar esse cálculo, você ia ter um pouquinho de dor de cabeça, teria que, né, talvez deixar ele maior, multiplicar os dois por 100, acrescentar uns zeros, mas ficaria um número mais ou menos assim, eu já fiz aqui, né, e aí eu vou te dizer o valor que daria mais ou menos. Seria cerca de 0,07, aí ficava 666, aí eu vou arredondar aqui para o 7. Então, o resultado que a questão esperaria de ti era um valor aproximado. Geralmente, quando a gente fala em estequiometria, né, principalmente quando você vai fazer o cálculo na mão, as questões sempre vão te pedir um valor aproximado. Tá? Então, você não precisa achar aquele valor exato que está em um item para marcar, por exemplo. Né? Então, seria basicamente, né, dessa forma aí a resolução dessa questão. Entendeu direitinho? Posso ir para agora para o inverso, que seria, né, agora aí do mol para massa. Bora dar uma olhadinha. Do mol para massa, como é que ficaria? Vamos ler a pergunta, marcando aquilo que a gente acha que é mais importante, tá bom? Bora lá, de mol para massa. Quantos gramas... Opa, as questões aqui estão fáceis, porque elas já estão dizendo quanto no começo, né? Então, eu já sei aqui que o X vai ser em gramas, né? Que ele está falando em gramas, ó. Quanto em gramas de ouro, né? De ouro. Então, ele quer o X de quem? De ouro. O X vai ser de ouro. E esse X, ele vai estar em gramas. Não vou botar assim não, vou botar X gramas de ouro. Existem em 2,50 mols deste metal. Muito simplesinho também. É bem direto. Como é que você vai fazer? Ó? Quantos gramas de ouro X existem em 2,5? Então ele quer saber em 0,250 mol. Deixa eu deixar aqui alto, grande, né? Mol de ouro, que é o AU, nós temos X. Beleza, ele já me deu aí a proporção que ele quer, né? Ele quer encontrar esse X aí. Como que eu acho o valor? Você vai fazer a conversão. Então, sempre numa questão de estequiometria, você pega os dados, você faz a conversão. Se a questão deu algo em grama, você converte para grama. A questão deu em mol, você converte para mol. Então, como é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou usar o mol, e eu vou usar aqui em gramas já o X, né? Porque eu já vou encontrar X em gramas, e ali do outro lado eu tenho que equiparar a mesma unidade de medida que é o mol. Então, a questão me deu como dado, né, que um mol de ouro tem 197 gramas. Ou a questão poderia só dizer, né, AU é igual a 197 U. Ela podia dar isso aqui para você. E aí, como você já aprendeu aquelas conversões, você ia trocar aqui por um G e já ia saber que em 1 mol nós temos 197 gramas, né? Então, vamos lá. Então, 1 mol tem 1 mol de ouro, né? Deixa eu botar a mesma identificação, que aí vocês vão ficar organizando também quando forem fazer. Então, 1 mol de ouro tem... Qual é o número? 197. 197 gramas. Beleza. Tá aí a nossa regrinha de 3. Vamos fazer o cálculo, né? Vou começar pelo X, para ele ficar pro ladinho da esquerda, como eu gosto ali. Então agora eu vou colocar aí, eu só multiplico esses valores. Então X, né? Eu não preciso colocar um X, tá? Só X é igual a quê? Ao quê, né? Vamos lá. 0,250 mol, você vai multiplicar por 197. E é aqui que vai vir a resposta, né? Inclusive, deixa eu botar aqui 0,250 vezes 197. Você vai encontrar um valor na base de uns 49, alguma coisa. Deixa eu fazer na calculadora para a gente encontrar o valor exato agora, né? Para agilizar. Então, 197 vezes 0,25. Nós temos 49,25. O que? É gramas? É mol? Lembra-te sempre de colocar, né, a unidade de medida. Então, X era para estar em grama. Você vai chegar aqui no final e coloca as gramas bonitinhos. Agora, gente, eu vou também dizer uma coisinha nesse exemplo aqui que eu respondi, nesse tópico que eu respondi agora, né? Que é um detalhezinho bem legal, que é o quê? Essa questão ela é um dos casos clássicos onde você conseguiria responder de cara por via da lógica. Como assim da lógica?
O cálculo estequiométrico, a gente está aprendendo tudo em regra de 3. Então a lógica ela é válida, se você conseguir, né, aplicar ela direitinho. Então vamos aqui, ó, dá uma olhadinha na questão de novo. Quantas gramas de ouro existem em 0,25 mol? Gente, 0,25, vou tirar o zero, né? Um zero à direita depois da vírgula, ele não vale nada, né? Acabando com zero, né? Ele não vale, né? Então 0,25, gente, é o que de 1? 0, minha voz está falhando. 0,25 é o que de 1? É exatamente 1 quarto, né? 25 mais 25, 50. 50 com 50, 100, né? Que no caso aqui seria 1. Então 0,25 vezes 4 daria 1. Ou seja, para eu resolver isso aqui mais rápido, eu podia ter pego, né, o 197 e dividido por 4. No começo mesmo. Já tinha encontrado 49,25 e nem precisaria ter montado todo um raciocínio, né? Então você pode também sempre observar nas questões quando que alguma lógica pode ser aplicada. Tipo, quando uma questão apenas tinha 1 mol e foi para 2. Opa, se tinha 1 e foi para 2, ele só dobrou o valor. Ou se tinha 2 e foi para 1, esse valor corta pela metade. Então você pode ir tentando, né, de acordo com que você for dominando o cálculo estequiométrico, você vai perceber também que é fácil aplicar a lógica em algumas situações. Então espero que você tenha gostado, né, e te vejo logo mais no próximo vídeo.